Gênesis 6. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram. Esse versículo quer dizer que os primeiros 4 versículos desse capítulo servem como uma transição que introduz o relato do maior ato de Deus de julgamento com base na natureza da humanidade pecadora. Positivamente, estes versículos de abertura demonstram a fidelidade da humanidade no cumprimento da ordem de Deus para multiplicar-se sobre a terra. Gênesis 1, 28. Esta breve porção de Gênesis é uma das seções mais controversas de toda a Bíblia. Desacordos importantes cercam cada um destes versículos. O estudo cuidadoso do texto hebraico não põe fim a estes debates, quando muito só os estimula. As controvérsias são listadas abaixo. Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Esse versículo quer dizer que começa a juntar a evidência de que havia alguma coisa errada na maneira em que o mandamento de Deus para crescer e multiplicar-se estava sendo cumprido. Usando uma linguagem que faz um paralelo com uma sequência que levou ao primeiro pecado da humanidade no jardim, os filhos de Deus, em primeiro lugar, viram alguma coisa que lhes pensaram ser boa e, em seguida, escolheram aquilo que eles desejaram para si. A controvérsia em torno da expressão os filhos de Deus, de 3 posições básicas diferentes têm sido defendidas com relação à identidade desses filhos. Eles têm sido entendidos como seres celestiais, uma antiga posição judaica ainda hoje aceitada por muitos, como reis ou homens de elevada posição social e como homens de piedosa linhagem familiar de Sete. Em favor de sua identidade com seres celestiais, provavelmente anjos, está o fato de que outras partes do Antigo Testamento a expressão filhos de Deus se refere unicamente às criaturas celestiais e que no Novo Testamento se refere aos anjos caídos. Aqueles que aceitam esta opinião sustentam que o pecado que motivou a ira de Deus nessa passagem foi a violação de Gênesis 2, 24, efetuada através das relações sexuais entre seres humanos e angélicos, resultando nas criações dos Nefilins. Contudo, esta opinião tem as suas dificuldades. Por exemplo, Jesus indicou que os anjos não se casam, e Paulo usou a expressão filhos de Deus para se referir ao povo piedoso, não a anjos. A opinião de que os filhos de Deus são reis ou aristocratas é apoiada pelo fato de que a palavra hebraica comum para Deus é às vezes aplicada às pessoas que possuem grande poder social. Advogados desta posição afirmam que as filhas dos homens eram pessoas de uma posição social mais inferior. Deste modo, a passagem é entendida como indicando um possível abuso de mulheres das classes mais inferiores por parte dos homens de privilégio. Intérpretes que assumem esta posição não necessariamente associam os nefilins a este casamento. A terceira posição é a opinião mais popular entre os cristãos evangélicos. Ela entende que os filhos de Deus eram descendentes do piedoso Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes do ímpio Caim. Admitindo-se de que os descendentes de ambos mantiveram-se fiéis aos exemplos morais de seus respectivos antepassados, a união destas duas linhagens espiritualmente incompatíveis estava em contradição com a vontade de Deus e resultava na total corrupção da humanidade, representado pelos nefilins. Versículo 3. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. O significado desse versículo é um dos mais disputados na Bíblia. Diz ele respeito a Deus, encurtando o tempo de vida da humanidade, ou o respeito de Deus estabelecendo um tempo para o dilúvio universal? Não há concordância geral quanto ao seu significado, e assim as várias traduções da Bíblia refletem os diferentes pontos de vista dos tradutores.
Consequentemente, há desacordo entre os tradutores com relação à referência ao espírito. Alguns entendem que as palavras hebraicas se referem à força animadora presente nos seres vivos, e assim a traduzem como espírito, enquanto muitos outros entendem que ela se refere ao Espírito Santo. Estritamente relacionada com esta questão está a tradução apropriada da expressão traduzida na Bíblia King James 16:11 como contenderá com. Variações importantes incluem residirá com e permanecerá em. Complicando a questão ainda mais, temos a palavra hebraica bazar, que normalmente é traduzida como carne, mas que pode ser tomada figuradamente para se referir à perversidade do homem. Versículo 4. Havia gigantes na terra, naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e elas lhe geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Esse versículo quer dizer que duas questões maiores surgem nesse versículo. Quem são os gigantes e qual a ligação, se existe alguma, dos nefilins com os filhos de Deus e as filhas dos homens? A palavra hebraica para gigantes é nefilim, que significa caídos, uma expressão que poderia significar pessoas degradadas moral ou fisicamente, ou talvez, como sugere alguns intérpretes, anjos que caíram do céu. Apesar do seu significado literal, muitas versões têm seguido a Septuaginta na tradução dos nefilins como gigantes. Uma conjectura aparentemente baseada na menção de nefilins. Contudo, esta proposta parece improvável, vista que nenhum nefilim teria sobrevivido ao dilúvio, e assim não poderia ter vivido durante os eventos pós-diluvianos narrados em Números. Ademais, os nefilins nunca são mencionados como um dos grupos a serem eliminados pelos israelitas quando entrassem em Canaã. Sua menção em Números 13 provavelmente procede dos lábios de um espiã ensandecido de temor que interpretou o mal que viu em Canaã. Seriam os nefilins os resultados dos casamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens? É possível, porém no texto hebraico não há qualquer ligação explícita entre eles. Além disso, o fato de que naqueles dias eles estavam na terra, ou seja, antes e durante as uniões pecaminosas, leva alguns a sugerirem que a origem deles está em outra parte. Qualquer que seja sua linhagem, como homens poderosos e homens de renome, eles exerceram um papel importante na sociedade pré-diluviana. Versículo 5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Esse versículo quer dizer que Deus, que é o único que pode observar tanto as ações externas das pessoas quanto os seus pensamentos, viu que estava visível que a maldade do homem era grande, e aquilo que estava invisível, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. A palavra coração reflete que a concepção antiga de que este órgão era a sede do intelecto, da emoção e da vontade. Versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Pela primeira vez na Bíblia, arrependeu-se o Senhor de haver feito alguma coisa. Contudo, seu arrependimento não procede de algum erro que ele tenha cometido, mas sim daquilo que a humanidade estava fazendo de errado. O fato de que as pessoas haviam se tornado totalmente preocupadas com o mal o afligia em seu coração, tanto quanto o pecado de Israel mais tarde o entristeceu. Versículo 7. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem, a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. A humanidade fora criada para obter, adorar e ter comunhão com Deus. Todavia, a magnitude do pecado das pessoas tinha aumentado progressivamente desde
a ingestão do fruto proibido, o homicídio, a poligamia e a multiplicação do homicídio. E, finalmente, generalizada preocupação com o mal. A paciência de Deus tinha chegado ao fim, e a maldição pronunciada contra Adão seria agora amplificada a um ato singular e catastrófico. Uma vez que a humanidade era o ápice da criação de Deus, a eliminação das pessoas excluía toda a necessidade de um sistema ecológico de apoio que o sustentava. Portanto, era conveniente fazer desaparecer o animal e a coisa rastejante e as aves do céu também, assim como o pecado de Adão e o fez perder o jardim do Éden, e o pecado de Caim o impediu de lavrar o solo. Os pecados da humanidade a fariam perder a terra. Versículo 8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Este contraste com o restante da humanidade antecipa o destino contrastante de Noé. A palavra graça significa bênção imerecida, concedida por um ser poderoso de alguém que é menos poderoso. A salvação de Noé não foi ganhar por méritos. No entanto, sua vida demonstrou que ele possuía fé salvadora. Existe um trocadilho em hebraico entre as palavras Noé e graça, pois ambas possuem as mesmas duas consoantes, apesar de as usarem na ordem inversa. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. As gerações de Noé é a terceira de 11 seções de Toledó em Gênesis. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Nestes 2 versículos, 3 formas diferentes do verbo corromper são usadas para descrever aquilo que a humanidade havia feito a si mesma e ao mundo nos dias de Noé. A palavra hebraica traduzida como corromper significa arruinar, destruir. Versículo 13. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Pela primeira vez na Bíblia, mas de modo algum a última, Deus é descrito expressando a alguma pessoa quais são as suas intenções para outros indivíduos. Desta maneira, Noé é estabelecido como um profeta, um papel que ele haveria de cumprir com fidelidade. Como indicado primeiro em Gênesis 6, 5 a 7, Deus daria um fim a toda a carne. Do seu pecado, contudo, o julgamento não seria limitado às pessoas. Deus também destruiria a terra. Lamentavelmente, uma das vítimas do pecado humano é a terra na qual vivemos. Versículo 14. Faze de ti uma arca de madeira de gofer. Fará compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Esta razão da graça de Deus e do relacionamento de Noé com o Eterno, Noé e sua família seriam salvos em uma arca, juntamente com os animais terrestres e as aves. O termo arca é usado somente no relato de Noé na descrição da primeira infância de Moisés. Como usada na Bíblia, ela se refere a uma embarcação à prova d'água usada para preservar a vida humana de um iminente desastre. Gofer é a transliteração de uma palavra iminente desastre. Gofer é a transliteração de uma palavra hebraica cujo significado é desconhecido. Madeira, gofer, pode ser o pinho ou o cipreste. 15. Versículo 15. Esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Noé deveria fazer a arca retangular e no formato de uma barcaça,
de comprimento 6 vezes maior que sua largura e de comprimento 10 vezes maior do que a sua altura. Essas proporções têm sido usadas há séculos para a produção de embarcações adequadas para alto mar. No texto hebraico, as medidas são expressões em côvados, e um côvado era medida desde o cotovelo de uma pessoa até a ponta do seu dedo médio totalmente estendido, cerca de 45 centímetros. O comprimento de 300 côvados, cerca de 135 metros, fez da arca o maior barco construído nos tempos antigos. A arca deveria conter um número não especificado de compartimentos, literalmente ninhos, e deveria receber 2 camadas de piche, ou seja, asfalto ou betume, pintadas sobre as tábuas. 16. Uma janela farás para a arca, e em um côvado acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral, lhes farás com andares inferiores um segundo e um terceiro. Esse versículo quer dizer que algumas versões traduzem como teto. O seu significado é desconhecido. Outras possíveis traduções incluem janela ou escotilha. Se o termo significa teto, então 45 centímetros para os lados do barco. Se o termo significa janela, então ele se refere a um que vão de 45 centímetros de altura, separando os 4 lados do barco do seu teto. 17. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há sopro de vida de debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Esse versículo quer dizer que só depois de ter ordenado a Noé que construísse a arca e que Deus lhe diz a razão para ela ser construída, Deus vai trazer um dilúvio de águas, um termo usado somente em conexão com o maciço dilúvio que tudo destrói. Nos dias de Noé, toda coisa que está na terra morrerá. A linguagem bíblica aqui e em outros lugares em Gênesis 6 a 8, muito naturalmente indica que o dilúvio de Noé cobriu todo o globo. O apóstolo Pedro parece afirmar isto em 2 Pedro 2 a 5 e 3 a 6, que o dilúvio foi global. Tem sido o entendido cristão dominante por toda a história, permanece assim até hoje. Defensores dessa visão oferecem modelos para explicar o impacto do dilúvio sobre a coluna geológica. Elas também tratam de questões tais como a quantidade de água necessária para o dilúvio cobrir todo o globo. Se a geografia hoje reflete a geografia pré-diluviana, os cientistas estimam que a Terra precisaria de uma quantidade 4 vezes maior de água para o dilúvio cobrir as montanhas mais altas. Sob essa perspectiva, alguns defensores de um dilúvio global têm sugerido que a geografia pré-diluviana diferia da geografia atual. Especificamente, eles sugerem que a paisagem da Terra era mais achatada na pré-diluviana, requerendo assim menos água para inundar, e que o violento dilúvio criou muitas das características geográficas e geológicas. Outros assumem uma abordagem diferente, sugerindo que a geografia pós-diluviana é em grande parte a mesma, que o dilúvio de fato requereu uma maior quantidade de água da que agora está presente na Terra, e que por um mecanismo desconhecido, a quantidade de água na Terra foi grandemente diminuída após o dilúvio. Citado a aplicação flexível de que alguns termos usados para descrever o dilúvio é traduzido como toda a Terra em 7:3, mas legitimamente pode referir-se a áreas limitadas da Terra. A inclusão de detalhes que poderiam incluir um dilúvio regional, a pomba que retornou com uma folha nova de oliveira em seu bico tão logo as águas baixaram, apesar do fato de que as áreas mais baixas onde as oliveiras crescem estariam completamente submersas por aproximadamente 1 ano. E a dificuldade de encontrar vestígios de um dilúvio global no registro geográfico da Terra, alguns evangelhos concluem que o dilúvio de Noé cobriu apenas a porção de terra que era habitada pelos seres humanos. Nessa visão, o dilúvio destruiu todos os seres humanos, com exceção das pessoas na arca de Noé. Não precisou cobrir todo o globo para exterminar a população.
Versículo 18. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. O termo pacto refere-se a um acordo formal que compromete as duas partes envolvidas no pacto, uma espécie de tratado, convênio ou contrato. Versículo 20. Versículo 19. E toda coisa vivente de toda a carne, 2 de cada espécie, tu entrarás para dentro da arca para guardá-los vivo contigo. Eles serão macho e fêmea. A preservação de Noé, efetuada por Deus, indicava que a rede ecológica de apoio dos animais ainda seria necessária. Consequentemente, Noé deveria trazer para dentro da arca um macho e uma fêmea de cada um dos seres vivos. Representantes de todas as espécies vulneráveis deveriam ser preservados. 20. De aves segundo a sua espécie, de gado segundo a sua espécie, de todas as coisas rastejantes da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. Esse versículo quer dizer que Noé não teria que sair em safares para reunir os vários animais. Eles haveriam de vir até ele para que, por meio do patriarca, fossem conservados vivos. E pelo menos 3 outras ocasiões na Bíblia, Deus dirigiu animais para virem até as pessoas. 21. E tomarás para ti todo alimento que se come, e o ajuntará a ti, e será por alimento para ti e para eles. E assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Como os outros homens valentes da Bíblia haveriam de fazer em tempos posteriores, Moisés e Arão, os filhos de Arão, Josué e Gideão, Samuel, Davi e Elias, assim fez Noé, segundo tudo que Deus ordenou, assim ele fez. Uma quantidade indeterminada de tempos que passou entre esse versículo e as perícopes anteriores nesse capítulo. Certamente a construção da arca foi um longo empreendimento.